Ok, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de HTML e CSS e hoje vamos nos aprofundar um pouco mais no nosso CSS e vamos fazer uma página como essa, um banner de fundo com uma pequena chamada, um botão de ação e o interessante é que a gente está fazendo um efeito simples de parallax que quando eu vou rolar a minha imagem, observe que a imagem de fundo ela fica fixa e o restante do meu site vai rolando. Para deixar o nosso site um pouco mais interessante e sair daqueles códigos simples que estávamos fazendo, vamos fazer essa página aqui hoje. Então, já com o nosso Visual Studio Code aberto, com os scripts que fizemos na aula passada, vamos reaproveitá-los. Então, eu vou apagar tudo que está dentro do body, do arquivo index.html. Vou deixar aqui a linkagem com o meu CSS. Vou apagar o que tem no meu CSS, vou deixar somente as configurações de imagem pad do corpo geral do meu site. E ainda no HTML eu vou alterar aqui o título. Background com efeito parallax. Então, para iniciarmos, antes vamos criar nossa estrutura HTML. Antes, eu vou criar uma seção para o meu arquivo com a tag section. A tag section é uma tag nova do HTML5, ela vai criar uma seção para mim. E a seção que eu quero é a seção de cabeçalho. Vai criar o cabeçalho do meu site. Então, eu vou criar aqui uma classe dentro da minha section, chamar ela de parallax. Dentro da minha section, eu vou criar uma div. Essa div eu vou dar o nome para ela de box, aquela que vai alinhar o nosso conteúdo ao centro do site. E eu vou criar aqui um título com H1. Vou criar aqui a tag P para uma chamada curta. Aqui, bem-vindo ao nosso site sobre tecnologia. E logo aqui abaixo eu vou criar um link, que eu vou criar um botão de ação que vai me levar para algum lugar. Então eu vou colocar aqui como um link falso, só para a gente criar a aparência, botão. Então eu vou chamar essa classe aqui de botão. Aqui eu vou colocar cadastre-se em nosso site. Então eu vou salvar, vou visualizar aqui a minha página no meu Go Live, que é a minha página. Eu vou descer aqui um pouco o meu site, a gente poder ir vendo as alterações que nós vamos fazer. Depois dessa sessão, vou criar mais uma para criar mais conteúdo no meu site para poder criar uma rolagem. Então, vou criar aqui uma nova section. Também vou dar uma classe para essa section, que eu vou chamar de conteúdo. Dentro dessa section, eu vou criar uma div. Dentro dessa div, eu vou aplicar aqui uma classe também. Chama a classe de box, aqui de box do conteúdo. Eu vou criar aqui um H1 também. Vou colocar aqui sobre o site. Depois a gente vai definir o nome para o nosso site. A gente vai criar um pequeno projetinho de uma página homepage. Aqui abaixo eu vou criar aqui um parágrafo. E para alimentar de conteúdo esse parágrafo, eu vou fazer o seguinte. Abrindo o navegador, procurando aqui por Lorem Y, vou ter aqui uma página geradora de conteúdo. Eu posso determinar quantos parágrafos eu quero. Só que esses 5 parágrafos mesmo. Gerar Lorem Y. Ele gera esse texto aqui para mim. Vou selecionar ele aqui. O primeiro parágrafo. Vamos lá. O próximo. Vou selecionar aqui todos esses parágrafos. Vou copiá-los mais uma vez. Mais uma.
Aqui eu vou salvar. Observe que já preencheu de conteúdo aqui, já criou minha barra de rolagem. E agora estamos prontos aqui para alimentar a nossa página com CSS. Vou dar uma aparência mais sofisticada e interessante para a nossa página. Então vamos lá para o CSS agora. Meu style. Só que as margens aqui já estão zeradas, né? Já deixamos pronto. E agora eu vou fazer o seguinte. Primeira section, que é a nossa section parallax, vou copiá-la. E vou chamá-la logo aqui abaixo. Abre e fecha chaves, tecla Enter. E aqui eu vou escrever as propriedades de CSS que eu quero para essa minha primeira seção. Como vai ser uma espécie de banner, eu quero determinar inicialmente uma altura para o meu banner. Então, para determinar a altura, como já vimos, é com o atributo height. Vou colocar aqui 500 pixels de altura. Vou salvar. Observe aqui que já determinou aqui 500 pixels de altura. E já vimos em aulas passadas para que serve a propriedade de background, que é para inserir uma cor. Só que hoje vamos fazer um pouco diferente. Vamos inserir um background, só que é um background, em vez de termos uma cor de fundo, nós vamos ter uma imagem de fundo. Para isso eu posso fazer de duas formas, ou somente background URL. Dessa forma eu defino aqui o caminho da minha imagem, background -image, para informar, para ficar semanticamente identificado que vai ser um background de imagem. E aqui eu vou inserir o caminho da minha imagem. No caso eu já tenho essa pasta aqui, img, com essa imagem office.jpg dentro dela, que essa imagem, o link para baixar ela do Pixabay está na descrição, só ir lá e baixar. Como eu já tenho ela, então eu vou chamar essa imagem. Observe que eu estou no arquivo style.css. Então, para chegar até a imagem, eu tenho que sair e depois acessar a minha imagem, seguindo aquela lógica que nós vimos no caminho do link. Segue a mesma lógica. Então, ponto barra para sair da pasta, acessar a pasta img, barra o nome da imagem, que é o office.jpg. Vou salvar. Observe aqui que já mostrou a imagem de fundo para mim. Aqui observe que ela está se repetindo aqui, porque a imagem não ocupa o espaço inteiro. Então, o que foi que aconteceu? Quando terminou a imagem, ela repetiu novamente. E ela não está alinhada. Vamos ver como alinhar essa imagem. Ainda com a propriedade background, só que dessa vez vai ser com a background position, para definir a posição do meu background. Eu quero posicioná-la ao centro, então center, vou salvar. Observe que eu centralizei agora a minha imagem. Como eu centralizei, observe que ela está repetindo aqui as minhas imagens. Ó. Quando termina essa imagem aqui, ela começa a se repetir. Porém, eu quero alinhar não ao centro total da imagem, ao centro, só que o centro do topo da minha imagem, já que ela não vai aparecer todo aqui nesse espaço que eu determinei. Então, para isso, eu vou inserir center, top, salvar. Olha só, alinhou ao centro, mas ao topo da imagem. Está ficando bem interessante aqui o nosso background. Então, inserir um comentário. Centraliza imagem ao topo. A nossa próxima propriedade de background vai ser o background repeat. Eu vou usar a propriedade no repeat. Por quê? Porque eu não quero que a imagem se repita, eu quero que seja uma imagem única. Então eu vou salvar. Observe que agora ficou branco, onde tinha a imagem se repetindo.
ficou só a minha imagem centralizada. Agora eu quero usar uma outra propriedade. Antes disso eu vou deixar um comentário aqui também. Não repetir a imagem. E agora mais uma propriedade background, só que essa background attachment. Por padrão, ela vem com esse scroll aqui ativado, mesmo sem inserir. Que o scroll ela rola junto com a minha página. Quando eu vou rolando, a imagem vai rolando junto também. Se eu colocar Fixed, a minha rolagem vai ficar fixa agora. Ela não vai se mover. Vou salvar aqui. Se eu testar aqui a minha rolagem, olha só. Agora a imagem ela fica paradinha aqui, ela não se move. E o meu site, aparentemente a imagem ela está por trás do meu site. Mas é só aparentemente, porque na realidade é um elemento só que ele está fixo na tela. Nós vamos melhorar a aparência aqui da nossa imagem. Vou comentar aqui também. Deixa a imagem fixa com efeito e parallax simples. Agora, para a gente completar o nosso background de fundo, vamos usar mais uma propriedade de background. E dessa vez o background size. O background size vai definir o tamanho. Eu quero que a minha imagem, mesmo que ela não tenha o tamanho inteiro do site ou do dispositivo que esteja sendo visualizado, ela ocupe o espaço inteiro. Então, background size cover vai ocupar o espaço inteiro. Vou salvar. Pronto. Agora observe que ele ocupou o espaço todo da minha página. Está ficando bem interessante. Vou inserir o comentário aqui. Ocupa toda a área da tag de marcação. No caso, a tag de marcação que nós utilizamos, que tem o efeito parallax, no caso aqui é a nossa section, ou seja, vai ocupar todo o espaço da minha section. Pronto, aqui agora concluímos. E agora vamos personalizar um pouco agora esse conteúdo que ficou dentro do nosso topo. Vou baixar aqui um pouco mais, tecla Enter. E agora eu vou copiar aqui o meu parallax, que é a minha classe. Só que eu quero personalizar especificamente essa div, que é a que está com o meu box, que está dentro do meu efeito parallax. Então eu tenho duas formas de estar formatando essa div. Caso essa div não tivesse box, eu poderia estar fazendo o seguinte, como eu fiz, e é o que eu vou utilizar, parallax div, e como ela tem uma classe chamada box, poderia estar formatando ela desse jeito também. Só que eu quero criar um especificamente somente para div do parallax. Então, se eu quero criar para div do parallax, eu posso fazer dessa forma. Esse box vai ser uma configuração um pouco geral para o meu site. Então, vamos primeiramente aqui ao nosso parallax. Aqui está muito colado no topo, eu quero que desça um pouco mais esse conteúdo. Então, para descer esse conteúdo, eu vou aplicar aqui um padding no topo. Vou colocar um padding de 180 pixels. Salvar. Será aqui que desceu meu conteúdo, ó. Deu um espaço de 180 pixels aqui acima. E além de descer o meu conteúdo, eu quero alinhar esse conteúdo. O conteúdo está todo dentro da minha div.
Então eu vou usar aqui um text align center. Salvei. E aqui está o meu texto alinhado ao centro. Agora eu quero personalizar esse texto. Vou descer aqui um pouco mais. Então aqui abaixo, antes do box, vou criar aqui o meu parallax novamente, só que para o H1, está no meu parallax, que é esse meu título. Para ele eu vou aplicar uma cor white, que é a minha cor branca. Salvei. Só que eu apliquei uma cor, que é o meu título. Só que eu quero estar alterando também o tamanho do meu título. Em aulas passadas já vimos como está manipulando o tipo da fonte, o tamanho dela. Uma das formas de estar personalizando o tamanho e o estilo da fonte ao mesmo tempo é somente através do fonte. Dois pontos. Aí eu vou determinar o tamanho da fonte. Vou colocar aqui uma fonte de 50 pixels. E do tipo Arial. Ponto e vírgula. Salvei. Aqui a minha fonte. Bem-vindo. Dessa forma aí ficou bem mais visível. E agora, por enquanto, vou deixar dessa forma. Mas para melhorar mais, eu posso inserir um peso nessa fonte. Com fonte weight 900. Salvei. Pronto. Tem um peso que ficou melhor. E agora, ainda na minha seção parallax, só que dessa vez na minha tag P, vou aplicar aqui um color. Também white, vai ser um branco. Salvei. E aqui também eu vou configurar um fonte. Só que eu vou colocar aqui um fonte 16 pixels Arial para ver como fica. Ficou melhor. Posso estar aumentando um pouco aqui. 17. Melhorou. E agora eu vou configurar aqui o meu link para ele ficar com a aparência de botão. Então, como o meu link ele tem uma classe específica, classe botão, vou usar essa classe. Botão. Vou identificar aqui que essa é a classe de uma tag A. E para a minha classe de botão, eu vou inserir aqui uma cor para o meu texto. Vou colocar uma cor black mesmo. Ó, meu texto ficou preto. E eu vou acrescentar aqui um background de cor. Background normal, como já vimos fazendo antes. Isso aqui vai ser um background branco. Vou ver para visualizar aqui melhor. E eu vou aplicar um pad para dar um espaçamento interno nesse meu botão. Um padding de 15 pixels em cima e abaixo e de 30 pixels na esquerda e na direita, nos lados. Pronto. Posso estar aumentando aqui um pouco mais. Vamos colocar 20 e 40. Pronto. Ficou melhor. Só que observe que ele sobrepôs o texto da tag P que a gente tinha. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descer um pouco mais esse botão. Então eu venho aqui na minha tag P e vou dar um espaçamento na base dela. Vou baixar aqui um pouco mais para a gente visualizar. Então vou aplicar aqui na minha tag P um pad bottom, que é o pad na parte de baixo. Um pad aqui de 20 pixels para ver como fica. Salvei. Baixou um pouco mais. Vou colocar aqui 40. Pronto. Ficou melhor. Se melhorou bastante aqui nosso espaçamento. Então posso melhorar isso aqui. Eu vou inserir aqui 45 desse espaçamento. E vou reduzir um pouco o pad de cima para 170, que é o pad do meu Parallax Div. Pronto, ficou mais interessante.
Só que o meu botão ainda está com esse sublinhado aqui, o formato de link. Essa fonte aqui eu ainda vou alterar. Então, eu vou descer aqui ainda nas propriedades no meu botão. Então, vou determinar aqui o fonte, aqui de 18 pixels, tipo Arial. Pronto, ficou melhor. E agora eu vou tirar esse sublinhado. Text Decoration None. O None é para retirar essa decoração. No caso, essa decoração é o sublinhado que ele tem. Salvei. Pronto. Deu uma aparência mais interessante de botão agora. Agora eu quero dar um arredondamento nesses cantos do meu botão. Não quero deixar ele totalmente quadrado. Então eu posso usar o atributo Border Radius, que são os cantos do meu botão. Ou do meu elemento. Qualquer área do CSS que eu queira arredondar, eu faço isso através do Border Radius. E determino o tamanho do arredondamento. Vou colocar um arredondamento de 10 pixels. Salvar. Eu dei aqui um leve arredondamento. Eu quero agora estar inserindo um efeito ao passar o mouse por cima do meu botão. Para inserir um efeito ao passar o mouse por cima, eu vou chamar aqui a minha classe botão novamente. O efeito ao passar o mouse por cima é o hover. Então, eu vou identificar com 2 pontos e o nome do efeito, hover. Então, vou inserir aqui um background. E vou inserir um background na cor cinza. Aqui esse gray. Ver como é que fica. Vou salvar. E passando o mouse aqui por cima. Olha só. Esse efeito aqui ao passar o mouse por cima. Eu posso estar alterando também a cor da fonte. Cola. Com a fonte na cor branca. Olha só. Esse efeito bacana. O topo do nosso site está perfeito. E o efeito parallax já está pronto. Caso no meu HTML, como eu utilizei aqui o parallax, eu vou dispensar o uso dessa classe box. Vou salvar aqui. Não vai ter funcionalidade nenhuma, porque eu não configurei nada dela. E aqui no meu corpo, eu criei esse box conteúdo. Então eu vou utilizar ele. Vou vir no CSS. Eu vou subir aqui um pouco mais. Utilizar aqui o box conteúdo. O box conteúdo eu quero fazer o seguinte. Observa que ele está totalmente colado aqui. Eu não quero deixar ele ocupando o espaço todo do meu site. O espaço todo somente esse background, sem mais de background. Eu quero que ele fique centralizado no meu site. Primeiro, antes eu tenho que determinar a largura. Então, através do height, eu vou determinar a largura, vou colocar aqui 80%. Salvar. Observe aqui que já deixou um espaço em branco que está ocupando só 80% da largura. Porém, eu quero que ele fique totalmente centralizado. O Text Align Center não vai funcionar porque o Text Align Center ele alinha textos e elementos dentro da div. No caso, eu quero adicionar uma tag, quero mover de lugar para o centro uma tag inteira, conteúdo extenso. Então, eu faço isso através das minhas margens. Então, margem, como aprendemos, a margem eu posso editar ela o topo e a base com a posição e a esquerda e a direita com outra. No caso, acima e abaixo eu vou deixar zerado. E na esquerda e na direita, que são as laterais, já tem que ter o mesmo tamanho. Então, eu vou deixar como automático, através do valor alto. Salvei. E observe agora que ele centralizou aqui meu conteúdo, deixando as laterais com o mesmo tamanho. O corpo inteiro do meu site.
Eu posso estar formatando mais algumas coisas aqui. Como, por exemplo, o distanciamento do meu background, da minha imagem de background, para o meu título. Eu vou aplicar aqui um pad, colocar um pad geral, também ocupando as duas posições. No topo e na base, vou colocar aqui 100 pixels para ver como fica. Deu uma distância razoável. Vou colocar aqui 90. Pronto, está melhor. E na esquerda e na direita não vou colocar pad, vou deixar do jeito que está, vou deixar zerado. E agora, quero formatar dentro do meu box conteúdo. Até copiar isso aqui. Só que o meu H1. Como eu abri as chaves aqui, eu tenho que fechar. E agora eu vou formatar aqui o meu H1. Para o meu H1 eu quero determinar aqui um tamanho para a minha fonte. Então eu vou utilizar aqui a propriedade fonte. Vou colocar aqui 40 pixels. Arial também. Salvei. Também vai ser um texto centralizado. Text Align Center. Eu vou aplicar um peso para ele também. Fonte. Weight. Vou colocar aqui um 600. Vou aplicar tanto peso quanto lá no título. Eu vou dar um espaçamento do título para o meu texto. Eu vou aplicar um pad bottom, parte de baixo. Vou colocar aqui 20 pixels. Salvar. Pronto. Provocou aqui um espaçamento logo abaixo. Vou aumentar aqui um pouco mais. Pronto, agora está melhor. E para finalizar, vou aplicar aqui no meu box, vou colocar aqui como classe, só que no box P, fechando aqui minhas chaves, um fonte, tamanho 16 pixels, Arial, salvei, só para alterar a fonte do meu texto. E em cada P eu vou colocar um pad na base. Pad button. 10 pixels para ver como fica. Pronto. E está aqui o nosso site completinho. Aqui o nosso banner, nosso título. E o nosso texto, como resultado, está aqui o espaçamento abaixo, que a gente definiu também. E nas próximas aulas nós vamos iniciar o projeto de desenvolvimento da nossa página. Vamos utilizar o que começamos hoje para deixar com uma aparência mais profissional ainda, que a gente já melhorou bastante. Até a próxima, aguardo vocês. Tchau, tchau.